ou não ter a altura ideal, ou o peso ideal, ou o emprego ideal. Seja lá quais forem as circunstâncias, se você tiver o caráter de fé que vem descrito na Bíblia, na palavra, então você vai vencer e ninguém vai fazer você parar. Ninguém consegue fazer você parar, porque é Deus quem o impulsiona. Deus, ou a palavra, é a sua comida. Deus é aquele tipo de comida que você vai buscar ao polvo. Você diz, polvo é muito bom porque o polvo tem ferro. Então, Deus é esse ferro. É Deus quem nos mantém de pé e vigorosos para poder enfrentar qualquer problema ou qualquer desafio. Você não fica com medo do desafio, você ama o desafio. Você não fica com medo do tamanho do problema, você não quer saber disso para nada. Você enfrenta o problema, seja que tamanho ele for, seja grande ou seja pequeno, seja gordo ou seja magro, você enfrenta o problema. Você ama o desafio, ama a coisa difícil. Diga, eu amo a coisa difícil. Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Lamentações, capítulo 1. Portanto, Lamentações de Jeremias e a seguir a Jeremias. Capítulo 1. E diga assim comigo: eu não quero ser como o veado. Você não deve querer ser como este animal, o veado. Hoje vamos falar aqui sobre o veado. Você pode querer ser como muitos animais que a Bíblia fala, como por exemplo como a águia ou como a formiga. Você não quer ser como o gafanhoto, por exemplo, mas também não quer ser como veado. Até seria, se alguém um dia quiser fazer um estudo sobre isso, quais os animais que nós devemos ser e quais os animais que nós não devemos ser. Um dos animais que nós devemos ser, não devemos ser, é como o veado. Versículo 6. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como veados que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Veados que não acham pasto. Conheço muitas pessoas cristãs que não acham pasto. Não são ovelhas de ninguém, porque não se deixam, nem deixam tirar a lã, nem tirar a carne. Não sei se a ovelha dá leite ou não. Dá leite? Também não sabem. Mas não deixam fazer nada. São aquelas ovelhas intocáveis. O pastor tenta tocar nelas e elas e fogem logo para a outra igreja. O pastor tenta fazer qualquer coisa na ovelha e a ovelha salta logo. E então deixam de ser ovelhas. São veados. Veados que não têm pasto. Vão lá, de férias, à igreja. E caminham sem força na frente do perseguidor. Uma ovelha, para caminhar, um veado tem que se transformar em ovelha, aqui neste caso. Nós, para termos força perante o perseguidor, temos que ser verdadeiras ovelhas. Nós amamos os nossos pastores. Porquê? Porque eles cuidam de nós. Se o pastor me está a tirar aquelas coisas que se prendem no pelo das ovelhas, os carrapatos, se o pastor está a tirar um carrapato que dói, assim não dói, porque você não tem pelo. Mas aos animais, às vezes você está a tirar, às vezes até às crianças andam lá a brincar não sei onde, depois as mães vão lá a tirar nos cabelos delas, aquelas coisas estão lá enroladas. E a criança começa, ai, ai, não é? Temos que amar os nossos pastores.
aliás, até temos que amar todos os pastores. Porque por muito que um pastor seja apóstata, por exemplo, ou que se tenha desviado, há muita coisa que se calhar ele deixou escrito ou deixou feito que é útil. Há pessoas que, por exemplo, pelo Jimmy Swaggart, por ter falhado, que cospem no ensino dele. Quando, obviamente, que eu, quando encontro alguma coisa do Jimmy Swaggart, qualquer coisa dele me abençoa profundamente. Me toca, mexe comigo. Lamentações 1:6 diz que e caminham sem força na frente do perseguidor. Onde é que está o ímpeto? Quando estamos cheios de Deus, diga, cheio de Deus, sobre nós está uma liberdade para enfrentar leões, ursos, gigantes, seja o que for. Quando nós estamos cheios de Deus, Deus capacita-nos para enfrentar qualquer coisa. Você fica preparado para qualquer coisa. Diga, eu estou preparado para qualquer coisa. Não é algumas coisas, é qualquer coisa. Romanos 8:31. Seria quase pecado não ler esta passagem. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Versículo 37. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquilo que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.